Você sabia que o Brasil vai ter um dos maiores impostos sobre o consumo do mundo? Sim, com a chegada da reforma tributária e o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, o Brasil vai superar países como Alemanha, França e até mesmo Hungria, que já têm o maior imposto sobre o consumo do mundo. Mas calma, nesse vídeo eu vou te explicar o que é o IVA e como você deve preparar a sua empresa na transição da reforma tributária. Se você está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Michel Bueno e eu sou contador, consultor estratégico e especialista tributário na área da saúde. A minha missão aqui é traduzir o nosso complexo sistema tributário de uma maneira prática que você possa economizar impostos na sua clínica, consultório ou na sua empresa. Pessoal, a reforma tributária sobre o consumo ela já é uma realidade. Nós vamos ter algumas etapas da nossa reforma tributária completa. Essa foi aprovada sobre o consumo e tem muitos empresários que ainda estão vendidos, não sabem nem o que está acontecendo. Você que está aqui no canal, eu vou explicar de uma maneira bem descomplicada para que você comece a acompanhar e entender os impactos que vai ter na sua empresa. Em 2025 já foi sancionada a Lei Complementar 214, mas a reforma tributária ela começou lá em 2019. Só para você ficar por dentro, em 2019 nós tivemos a proposta de emenda à nossa Constituição, que é a famosa PEC 45. Então, ao longo dos anos, a gente foi passando por várias fases da reforma tributária sobre o consumo, até que agora em 2025 já foi aprovada pelo governo Lula a Lei Complementar 214, que traz as regras do jogo de uma maneira mais clara para a gente começar a acompanhar. Então eu vou te explicar agora como é que funciona o IVA no Brasil e no mundo. Veja que o IVA não é uma invenção do Brasil. Mais de 170 países já utilizam o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Ele nasceu em 1954 na França e diversos países da Europa já utilizam esse sistema que o Brasil está adotando agora. A Austrália, em 1999, adotou também o IVA, e a Índia, que é um país que tem uma diversidade, uma complexidade geopolítica bem grande também, em 2017 fez a adoção do seu IVA e já está colhendo alguns frutos com relação a uma carga tributária mais efetiva. É o sistema recomendado pela OCDE e aqui no Brasil vejam que a gente vai ter uma alíquota em média de 28%, pelo menos é o que mostram alguns estudos. Bem acima de países da Europa, que a média da Europa é 21%. Você que é empresário precisa entender que a reforma tributária ela não vem para reduzir a carga tributária, e sim tem a promessa de tornar o nosso sistema mais justo e menos complexo. Mas hoje nós já temos uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo do mundo, que é tudo que nós compramos de produtos e serviços nas nossas empresas. Só que a grande maioria das pessoas não está preocupado com esse imposto, e sim só sobre os impostos sobre o faturamento e sobre a renda. Veja aqui comigo. Olha quanto nós já pagamos aqui de impostos sobre o nosso consumo no nosso dia a dia. Energia elétrica, 48% de impostos, somente de impostos sobre o consumo de energia. Celular, 40%. As alíquotas são muito mais altas que em outros países e elas vão continuar altas. Então, buscando essa promessa da simplificação, aqui no Brasil nós vamos ter o IVA dual. Mas por que dual? Acompanhe aqui comigo. Hoje, como que funciona? Nós temos diversos impostos sobre o consumo que você paga na sua empresa, você que é responsável por arrecadar. Quais são eles? O PIS e a COFINS, que é federal, o ICMS, que é estadual, o ISS é da prefeitura e o IPI, que mais indústrias é que pagam sobre produtos industrializados. O PIS e a COFINS, que são federais, vai virar a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. O ICMS e o ISS, eles vão ficar unificados na guia do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI eu não vou me aprofundar aqui, que não é o objeto do vídeo. Veja que de fato nós vamos ter uma simplificação, uma quantidade menor de guias. Continua acompanhando aqui comigo para você entender a dinâmica do IVA. Você precisa começar a entender, empresário, que a reforma tributária ela não tem a ver somente com a alíquota. Ah, quanto que eu vou pagar de IVA? 28%? Acompanhe aqui comigo que você vai ver que ela tem outras características muito importantes que você já tem que prestar atenção no impacto que vai ter na sua empresa. Como funciona hoje? Você precifica o seu produto ou serviço botando os impostos por dentro e você é responsável por arrecadar esse imposto e pagar um mês depois, 3 meses depois, dependendo do seu regime tributário. A grande maioria das empresas no Brasil, em torno de 90%, elas estão no regime cumulativo, ou seja, é o efeito cascata que é conhecido, imposto sobre imposto. Você não tem crédito sobre o seu consumo. Quando você contrata uma contabilidade, um advogado, uma consultoria, ou quando você compra alguma coisa para sua empresa, seja um ativo imobilizado, por exemplo, um móvel que você instalou no seu consultório, na sua clínica, você não tem crédito, você paga imposto ali por dentro.
conforme eu mostrei no slide anterior, o imposto sobre o consumo. Como que vai funcionar a partir da reforma tributária? Vai ter uma transição, mas a CBS e a EBS, o IVA dual, ele vai ser por fora. Então isso, o seu paciente, seu cliente, ele vai conseguir ver o quanto ele está pagando do seu imposto por fora, né? E você não vai mais ficar com esse dinheiro no seu caixa. Com a reforma, veja que mudança importante. Já começa que o imposto ele vai ser por fora do seu preço. Ele não vai ser como é hoje. Então, você vai cobrar, por exemplo, R$ 1.000 e o imposto vai ser por fora do preço dessa operação. Não como funciona hoje. E também você vai ter a opção de participar do regime não cumulativo. O que é o não cumulativo? Você passa a ter crédito sobre o seu consumo. Tudo que você comprar na sua empresa, tirando bens de uso pessoal, como joias, veículos de uso próprio, todo o resto você vai ter crédito sobre o seu consumo. E isso é muito bom, vai abrir uma ótima possibilidade de planejamento tributário. Se você tem muitas despesas, você inclusive pode pagar até menos impostos com a reforma tributária e com o IVA. Eu vou te mostrar aqui agora um exemplo prático de como que funciona o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado ou Adicionado. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like no vídeo e te inscreve aqui no canal. Assim você vai receber mais conteúdo sobre reforma tributária e sobre estratégias tributárias para aplicar no dia a dia da sua empresa. Vamos lá então. Pegando aqui como exemplo um IVA de 28%. Veja que o produtor da matéria-prima ele está vendendo a 25%, então vai ser 28% em cima de sobre os 25%, que é o valor total adicionado. A indústria já comprou o valor, já comprou esse produto e está adicionando R$ 30 aqui no seu valor de venda. E está vendendo o produto a 55. Ou seja, vai incidir não sobre os 55, e sim sobre os R$ 30, que é o valor adicionado. 28% sobre os R$ 30, 8,40. Da mesma forma, atacadista, e você, a clínica, o empresário, ele vai ter o seu preço de venda, mas ele adicionou somente R$ 30. Veja que o IVA ele não incide como um efeito cascata como é hoje. Ele é não cumulativo, ele não acumula em cada etapa da cadeia da produção. Aqui então, como você adicionou R$ 30, você vai ter um IVA de 8,40, que o seu cliente, o seu paciente vai pagar separadamente do que você vai receber do seu produto ou serviço, totalizando um IVA de R$ 28 no total, de um preço de serviços de R$ 100. Nós teremos uma alíquota padrão de 28%, mas a Lei Complementar 214 ela já garantiu uma redução para alguns regimes diferenciados, e a saúde é um deles, que teve uma redução de 60%. Então, com essa redução de 60%, a alíquota de IVA vai ficar na média em torno de 11,44%, 12%. O que, se a gente for refletir, hoje você paga 2% de ISS, em algumas prefeituras 5%, e a PIS/COFINS 3,65%. Esses são os impostos sobre o consumo. Vamos supor que na média você pague 2% de ISS, a sua alíquota hoje está em 5,65%. Pensando que o IVA vai ser de 11,44%, então vai ter um aumento na carga tributária, mesmo com a redução de 60%. As empresas de serviços, em sua maioria, vão ser as que mais vão ter impacto na reforma tributária com o aumento de impostos. Mas aqui, por exemplo, você também tem a possibilidade de crédito sobre o seu consumo, então pode não ser a alíquota efetiva. Pense bem, você paga hoje 5,65, mas você não acredita nada do seu consumo. Pagando 11,44, se você tem bastante despesas, você pode ter até uma economia tributária se você tiver a organização de comprar tudo com nota e saber o regime tributário dos seus fornecedores. Eu vou te mostrar na prática aqui como que vai funcionar o seu preço para você começar a entender que a reforma tributária não é somente sobre a alíquota, como ela vai impactar a sua precificação e também o seu fluxo de caixa. Vamos lá. Hoje, você tem um preço de R$ 10.000, você vai pagar aqui na média 5,65 somando os impostos sobre o consumo, os atuais impostos. Então, R$ 10.000 vezes 5,65 vai dar 565 que você já bota dentro do seu preço. Você fica com esse dinheiro no seu caixa hoje. Paga um mês depois, 2 meses depois, a depender do seu regime tributário. Então, se você for retirar esses impostos do seu atual preço, você tem líquido aqui de sua precificação 9.435. Só que como que vai funcionar na reforma tributária? Já com a redução de 60% para profissionais da saúde. Então, 27,97, 28% de IVA vezes 60%, Então, você vai pagar 40% desses impostos, que vai dar 11,18 nesse exemplo aqui, tá? Então, você vai pegar o valor líquido do seu preço, tá?
retirando os atuais impostos sobre o consumo, então vai pegar o valor líquido, 9.435, e vai multiplicar pelo atual imposto, né? O novo imposto que é o IVA, que é o 11,18. Isso vai dar 1.054,83 nesse exemplo aqui. Veja que o preço total após a reforma tributária ele vai ficar 10.489. Vai ser maior do que o preço final pré-reforma tributária. Então, só nesse exemplo aqui tem um aumento de 4,89 de desembolso. Vai ficar com esse dinheiro no seu caixa. Veja que importante. Então, quando você começar a entender a reforma tributária, você vai ver a importância do seu planejamento tributário. Então, conforme eu te prometi, eu já vou deixar algumas dicas para você implementar na sua empresa em 2025. Não espere começar a reforma tributária. Nós temos uma transição que vai até 2033, mas 2026 e 2027 nós já vamos ter alguns impactos. Então, a primeira dica é: simule o seu regime tributário. Entenda o seu atual regime, ele pode não servir mais para o futuro. Vamos ter opções de Simples Nacional normal, o Simples Nacional pagando IBS, CBS por fora, o IVA por fora, o próprio lucro presumido. Você vai ter a possibilidade de ter creditamento sobre o seu consumo, então você vai ter que fazer um novo planejamento tributário. Uma segunda dica: você vai ter que mapear seus fornecedores. Hoje, muitas empresas, nas nossas consultorias, nós vemos que os profissionais eles não estão preocupados em pegar as notas fiscais sobre o consumo, sobre serviços, sobre o consumo de produtos, imobilizado que compra para a sua clínica, para o seu consultório. Você entender o regime tributário que seus fornecedores vai ser muito importante, porque a depender do regime tributário dele, você vai ter mais crédito ou menos crédito sobre a sua nota fiscal. Em outros vídeos eu explico com mais detalhe esse ponto, mas você entender o regime tributário dos seus fornecedores vai ser de extrema importância na reforma. Revise seus CNAEs. CNAEs são os Códigos Nacionais de Atividades. Você pode ter CNAEs errados, você pode ter CNAEs que não são tão benéficos com a reforma tributária. Entenda o que você presta serviço e adeque à sua realidade. Um outro ponto bem importante é com relação à folha de pagamento. A folha de pagamento ela não vai gerar crédito para sua empresa, então você vai ter que analisar: vale a pena eu ter funcionários internos ou vou ter que ter terceiros? Alguns tipos de empresa terceiros vão deixar crédito para você sobre essa despesa, sobre esse consumo. Então, vai fazer mais sentido em muitos casos você ter profissionais terceirizados. E por último, reveja o seu preço. Você vai ter que entender como nunca de precificação. Lembrando, a reforma tributária ela não é sobre alíquota, ela não é só sobre alíquota, ela é sobre fluxo de caixa, é sobre precificação e também sobre a alíquota efetiva. Mas o seu paciente, o seu cliente, ele vai conseguir ver exatamente o quanto que ele está pagando de IVA por fora do seu preço. Agora que você entendeu o que é o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, e como ele vai impactar a sua empresa, é hora de agir. Não deixe para depois. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou responder. Também vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira falar conosco. Não se esqueça, te inscreve aqui no canal e curta esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço!